Esse é um cara bacana de entender. E é dele que eu parto para entender toda a política e a cosmologia, né, com a funcionalidade que eu chamo de epistemologia de cada indivíduo que pertence ligado a ele. E aí você vai dar aí quase 400 e poucos irimbolés, mais de 3 mil orixás, e aí vai longe. Entendeu? Você, nas suas viagens à África, você achou essa prática religiosa horizontal? Não, ela não é. Tá, o que acontece? Eu sou de uma família chamada Cambiogum. É uma família que as suas práticas religiosas, elas não são religiosas. Aliás, o termo religião não se aplica ao culto. Culto não deve ser religião, tá? Cultos são o quê? São maneiras que nós fazemos sociais, coletivamente, para deidificar algo que nós gostamos muito. Eu posso ter culto ao Guaraná, né? Eu adoro Guaraná, se não Guaraná, fazemos alguma coisa. Então, vamos lá. A única coisa que eu peguei que você mata é quem depende da religião e quem não depende. Aliás, quem depende do culto e quem depende de religião. O cara que depende de culto, ele é família. Ou seja, quando ele faz Ifá ou faz o culto dele de orixá, não existe pagamento, não existe dinheiro. O que existe é conjunção de pessoas que estão juntas para fazer aquilo acontecer. Então você pode ser um participante, você pode ser um acolhido, você pode ser um nascido ali. Eu sou um acolhido, porque eu não sou nascido lá. Então, com essa mesma identificação, o meu amigo Eledi, que foi comigo nessas brincadeiras pela Michelin na empresa, na época que eu trabalhava, acabei de fazer um merchan, me proporcionou conhecimento e acesso. Aquilo lá, Pô, trabalhei lá 20 e poucos anos lá. Claro. Então, tipo assim, que me influenciou muito nas culturas em países europeus, sabe? América Central, América do Sul, Ásia. Cara, ela me levou a muitos lugares onde eu consegui entender as culturas como elas são. Índia, né? Tanto a Michelin, né? Como também mais um merchan de tecnologia, IBM, as duas multinacionais que eu trabalhei. Mas não tem como não citá-las, faz parte da minha vida, né? Michelin, o pneu chega mais longe. Agora foi merchan mesmo. Se encher de pneu a minha casa, que amanhã, por favor, mãe. Aí, pessoal aí, ó, frango. Então, tipo assim, por favor. Aí, o que acontece? São cultos de famílias. São cultos baseados nas personalidades de cada família. Então, se essa família ela não é comercial, o culto é diferente, o Ifá é diferente, tudo é diferente. Ou seja, de acordo com a necessidade do indivíduo, exatamente, aquele grupo familiar se reúne e faz ali a coisa o que precisa ser feito. Vocês, como afro-cubanos, como eu me considero um afro-cubano, mas é ser muito estranho ver um cara que fala extremamente bem da cultura, da origem nigeriana, iniciando um afro-cubano, porque eu fui aconselhado pelo Babalaô Cambiogum a iniciar um afro-cubano. Por que ele fala isso? Porque ele entendia naquele momento que por mais que tivessem desvios diaspóricos, porque no Brasil é diáspora da diáspora, o Ifá que sai da África para Cuba é e esse é o Ifá afro-cubano. Ponto. Porque é ali naquela terra, com aquelas pessoas, com aquela cultura, que aquilo funciona. Quando ele vem para o Brasil, ele já não é afro-cubano, ele vai ser Ifá, o nome certo é Ifá afro-brasi-cubano, ou Brasil-cubano. Por quê? Porque ele está bebendo da diáspora de outra diáspora. Então você está dizendo que hoje, mais próximo a isso, era até uma das perguntas que a gente já tinha separado. O afro-cubano está historicamente ligado ao Ifá mais antigo. O Ifá Mas que isso que você está falando é interessante, que Vande Abimbolá manda o filho dele se iniciar em Cuba. Sim. Né? Sim, e ele é nigeriano. Pois é, Vande é o cara que é responsável por resgatar ali o tradicional africano. Por que isso? Nigéria, Porque isso, a partir das guerras elementares que tiveram dentro da Nigéria, de todo um problema de sociedade, o culto se perdeu, não só o culto de Ifá, como o culto de muitas outras deidades, povos foram massacrados. Se a gente pegasse hoje, entrasse a polícia aqui, pegasse a gente e separasse a gente, toda essa conversa se perder de algum momento. E a gente tem que passar em algum lugar para alguém que entender isso de outra forma e repassando. Tá, diz uma coisa, por quê? Por qual motivo você entende? Qual a diferença, a definição que você entende que o Ifá afro-cubano é mais próximo ao Ifá do que o próprio esse tradicional nigeriano? Afro-brasileiro.
Porque agora você ouviu falar que é o Ifá tradicional e Ifá cubano, né? As pessoas falam o Ifá tradicional, forma, né? ele faz isso para ele dar robustura. Igual quando pergunta se o médium é inconsciente ou consciente. Entendeu essa frase? Entendeu essa frase? O cara, não, eu sou inconsciente. Mentira. Ninguém é inconsciente. Verdade. Mentira. Só tem 2 tipos de médium, o consciente e o inconsciente. Eu sempre falo isso para dar uma provocada. O Ifá tradicional, ele tem suas riquezas, sim, mas ele tem que ter a humildade de entender que ele é diaspórico, né? Até porque, quando você fala de Ifá, você não fala de uma religião. Você fala até de profissão na Nigéria. O sacerdote de Ifá, ele é profissional. O babalô é um profissional e é um profissional de família. Ele atende também os babalorixás e atende as comunidades de qual ele está. E ele só tem ali a vida dele para funcionar. E, obviamente, se ele é um cara que vive daquilo, ele vai ter um viés diferente. E o cara que ele é um babalaô, por exemplo, e faz isso pela família dele e tem outras concepções, é uma outra ótica. Jorge Wallace, deixa eu te interromper um pouquinho, só para te não perder muito de script, deixar de dar informações que são necessárias. Manda ver. Me fala dessas suas viagens, do como você chegou a esses locais do mundo, porque, se eu não me engano, tu passou por Costa do Marfim, tu foi na própria Nigéria, não sei se foi ao Benin. Como você conheceu a família Akambi? E me fala, Akambi Ogum. E me fala como esse sacerdote chegou para você e falou assim, cara, inicie-se e faz mais fácil o afro-cubano. Conta um pouquinho desse trâmite pra gente. Eu fiz um trabalho para Michelin na Nigéria, na época, né, nas fazendas da Nigéria, e, obviamente, todas as viagens que eu fiz pela empresa, eu conheço as culturas. Quando eu estive na Colômbia, eu estive no México, quando eu estive, Egito, um monte de lugar. E quando eu estive na Nigéria para conhecer exatamente essas fazendas, né, isso já nos meados de 2014, algo desse tipo, o meu amigo Edidê, né, que era um cara que trabalhava comigo na área de tecnologia, ele estava aqui no Brasil. Na época eu não falava Yorubá, só falava inglês e francês. A gente viaja, a gente está na Nigéria, a gente começa a viajar e ele começa a me mostrar a cultura local. E acaba, o primo dele namora uma menina exatamente da família Cameroon, no qual foi num festival. Sim. Exatamente lá. E lá eu conheci todo mundo, cara. Sensacional, fiquei apaixonado. E teve um festival exatamente para o Batalá. E lá realmente eu vi uma manifestação muito forte sobre isso, desse ancestral, né, muito com o codinome de aqui de Olê, de Oxoguian, né, do culto de Elejibô, se manifestando. E isso foi forte demais. Isso foi qual local mesmo, por perguntar? Então, Oxobô, Nigéria. Oxobô. Nigéria. Então, o que acontece? Cara, quando a gente viu esse processo funcionando, quando eu vi aquilo, que é metafísico, o cara fala lá, quem quiser acreditar, meu irmão, não acredita. O cara fala com o celular como se fosse um toco de madeira. Eles têm uns olhinhos de Exu que ele fala com você pela madeira, sabe? E essa manifestação Ou seja, magia. Cara, eles chamam de algum, né? Ou seja, eles chamam de magia, medicina. O nome até magia eles não entendem muito, porque magia dá muito feudalismo, dá muita bruxaria. Não é muito bem... o conceito, né, Yorubá sobre as coisas é muito diferente como a gente, como ocidental, entende. As palavras têm a gente tenta traduzir para nossa compreensão, mas é uma outra forma, tá? E lá, cara, realmente eu fiquei fascinado pelo que eu vi. Eu vi o orixá vivo, falando com as pessoas, tocando as pessoas, e falando da minha vida, principalmente. Então lá o orixá fala, abre a boca, conversa, bate papo. Eu falo atrás do pano. Mas no Brasil também fala. Fala, o Brasil fala também. Eu tô falando, tô fazendo uma pergunta baseada... Não, fala. Tá, mas, fala por quando exemplo, se deixa. Muito. Não, vamos lá na cultura do candomblé, que o orixá só fala no ouvido da Eket. Não, olha só, sabe o que acontece? Eu tô falando, ele falou que fala, conversa. Fala, conversa, vai na rua, vai na quitanda. É isso aí. O Gol virou e veio pra cima de mim, rapaz. Parecia um boi. Chegou perto de mim e falou assim, sua hora vai chegar. Falei, meu Deus, eu tô pai. Meu Deus, eu tô pra morrer. Aí pra Mãe de Santo, falei, Mãe de Santo, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Ela, não, meu filho, é porque você tá perto de confirmar. Ai, graças a Deus. Aqui a gente não tinha como vai chegar. Aqui a gente não tinha como os orixás ir na rua como era em África. Aqui não tinha como fazer dessa mesma forma. Você tem até que reter o santo dentro do próprio barracão, porque é capaz de algum ter que sair no braço com o evangélico, de Bíblia na mão. Ou seja, a gente vive no local onde a maioria maciça é cristã e o preconceito lá também. Aqui, lá é muito muçulmano também. Não, né? cristão. Isso, Pra você ter ideia, cristão. o culto de orixá, se eu não me engano, é 2% da população, é quase ninguém, rapaz.
Na Nigéria, né? Mas ali, pelo menos O brasileiro, no ambiente deles, ó, eles estão mais à vontade. O brasileiro. Seu Macedo tomou quase tudo, agora que ele está sendo expulso Angola, lá. de Angola. Né? O Brasil, olha só, o Brasil tem muito mais devotos de orixá na minha cabeça que na Nigéria. Isso não tem a menor dúvida. Com certeza. Isso não tem a menor dúvida. Por isso que você tem esse comércio, porque o povo nigeriano que conhece, por exemplo, ele é nativo, ele não precisa nem ser iniciado, porque para eles não existe iniciação. Esse processo de iniciação é uma coisa que ela é fantasiosa dentro do Ocidente. Lá você nasce na família e você vive e convive. É igual, eu costumo dizer o seguinte, como é que você quer entender religiosidade africanista no Brasil? Nós somos brasileiros. Todo mundo aqui sabe como chega o carnaval. Sabe como vai. As nossas mulheres e filhas sabem sambar naturalmente. Ninguém ensina. Inacreditável. Já sai sambando. E samba mulata de Sargentelli, irmão. Mulher de 70 anos faz mulata de Sargentelli. Todos sabem a mulher sambando. Vem uma alemã para cá. Como é que ela faz? Ela vai para o curso, aprende até a nossa língua. Quando ela abre a boca, você sabe que ela é alemã, você sabe que ela não é daqui. Quando ela samba, você sabe que ela também não é daqui. Então, é a mesma coisa que acontece com a gente. O cara mais top no Brasil, que fala Yorubá, não fala 1% do que ele pensa que fala. O cara mais top, né, que se... Eu vou falar, não quero que você sofra no que eu vou dizer aqui, tá? Isso é muito... a gente tem que se posicionar e entender onde nós estamos. O sensível aqui é o fãs. Oi? O sensível aqui é o fãs. Ele Então, é que é o sensível. Eu costumo dizer o seguinte, no Brasil não existe nenhum cargo africanista. Aoba, Balaô, Odé, Oluô, caraca, Obone, nossa, Obone é demais. Mas tudo bem, não existe. Por quê? Porque isso é familiar, tradicional, se leva-se 30, 40 anos de estudo nessas famílias. A coisa que é vendida para cá, o que nós somos? Nós somos Alpha-Can, Advance de modo A, B, C. Nós somos. A gente pode fazer isso, sabe? Pô, você é o quê? Você inicia alguém, então você é um Alpha-Can modo A, meu irmão. Tem o modo D, aí beleza. Mas o brasileiro, infelizmente, ele não consegue compreender isso e ele é vaidoso. O brasileiro não está interessado. Eu pesquiso sociedade de axé há quase 10, 11 anos. Ele não está interessado em orixá, está interessado em poder. O indivíduo, na sua vida social, ele é incapaz de mandar no cachorro que ele toma conta. Mas dentro de um ilê axé, ele quer ser o quê? Babalaô, sacerdote, ele quer ser ogã. Só que ele é pífio na própria sociedade. E o orixá ensina a gente, por Odu e epistemologia, que nós temos que ser primeiro na sociedade. Porque quando eu vou para uma empresa, ó, eu vou com isso aqui, meu irmão. Eu vou mostrando que eu sou de Fá. As pessoas olham para mim assim, no metrô. Gostou? 10 anos, meu irmão. De quê? De estudo. Tá afim? É sobre isso. É você aprender a crescer. Isso é o quê? É epistemologia humana baseado nisso. E lá não é assim. Agora, nós, como bons otários que nós somos, patrocinamos esse comércio. A gente patrocina esse africano que está lá passando fome a vir para cá como um pseudo-babalaô ou babalorixá. Ele domina a língua, domina a cultura, vai mandar, irmão. Quem vai dizer que esse cara não é? Quem vai dizer que esse cara não é? Qualquer um que chega da África pode dizer o que quiser. Falou, e vai, O que aconteceu nos anos 80 com o intercâmbio. Exatamente. Os jovens africanos chegaram aqui e descobriram que o fato deles falarem Yorubá já era top. Tornavam eles deuses. Tudo muçulmano. Em terra de céu, né? Eles passaram a prevalecer disso. Em terra de céu, quem tem olho torto é rei. Então, o sonho do nigeriano, na prática, para cá, é casar com uma mulher brasileira. Sim, com mulheres? Sim. Não, ele sabe que aqui não rola, em Tuba, tá? Ou de manter um negócio onde ele possa tirar dinheiro daqui e levar para lá. Conheço um monte de gente assim. Eu não estou aqui indignificando o IFA, mas tem que se estudar a história de IFA, que pelo menos já é registrada desde 1512, né, com o próprio Setilu, e daí em diante você começa a entender como o processo funciona. E isso cabe para nós também, como afro-cubanos, nos analisarmos e vermos até onde nós estamos indo. E o que é real e o que é imaginário. Eu ia falar de Setilu hoje, mas fui tolhido. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para você. Em África, tu chegou a fazer alguma espécie de pacto de mulher, iniciou algum culto, fez algum orixá? Eu não fiz nada lá por causa do tempo em si, né? Mas a família sempre me acolheu muito. Tanto é que eu tenho um Ogum, que significa isso? É um Ojubó de Ogum, que existe lá na família Kambi, onde o Akami sempre me orienta. É um cara que, tipo assim, é um cara nigeriano, de fá nigeriano, né, tradicional, real, que sempre me passa as coisas, né? É o cara que diz quem eu sou.
É ele que me dá o nome de Fachegum. Akambi é Babalaú? Babalaô. O pai dele é Babalaô, o avô dele. Ele é da família de Ogum, tradição de Ogum? Akambi é Ogum, exatamente, família de tradição de Ogum, né? E engraçado, que é o meu testemunho no Ifá, aqui, eu sendo um homem de Oguiã, Ogum. Então, isso é muito bom. Então, você tem uma cabeça dessa, ele não é sozinho, não. Existem outras famílias, mas não fazem sucesso, porque ele não está lá para fazer sucesso. Ele está lá porque ele é o trabalhador, o cara é arquiteto, a irmã é professora. Cara, eles vivem de outra coisa. Eles iniciam pessoas de fora? Iniciam, mas deixam muito claro, você é um acolhido, tá ok? Beleza? Ah, legal. Como eu sou um acolhido, a diferença é o quanto você é acolhido, quanto você se dedica por gratidão. Um nigeriano que te faz um ebó de graça, eu não conheço nenhum que faça até hoje. Esse cara aqui, ó, parceiraço. Deu a telha, presente. Cara, que isso, cara? Raridade, onde num lugar que virou comércio completo. Verdade. Completo. O cara que me disse, Ixefá is not existing for culture African Nigerian. O cara viu que Ixefá não existe para nossa cultura. Como é que é? Repete aí. O cara mandou, Ixefá não existe. Quem falou isso? Akambi Ogum estava lá. Ixefá não existe. Não existe Ixefá. O Ixefá ele é uma adaptação, como eu já escutei muito babalaô dizendo, muito babalaô dizendo para mim, o cara que não tem dinheiro de pagar o Itefá faz o Ixefá, ou seja, é a versão minimizada de uma sopeira, algumas amêndoas, tá? E um cordão bacana, da cor que você preferir, meu caro. Esse é o culto comercial que o Orixá Ezileia combate. É isso que está errado. E por isso que o Akambi me manda para o Ifá cubano, porque ele sabe que mesmo ele sendo um Ifá diaspórico, sabendo os meus conceitos não cristãos, você vai dizer, meu irmão, a única coisa que você pode ter é isso, você vai tirar e está tudo certo. E aí é onde o afro-cubano acerta em cheio, no alvo, porque ele tefa o indivíduo. E, obviamente, isso acaba com a corrente comercial que existe no Ifá. E no próprio culto de Orixá, outra coisa interessante, agora vai perder dinheiro. Assentamento de Exu, de Obatalá, de Ansan, de Oxum, não precisa iniciar em ninguém. Então, Xexelabá não existe. E Xexelabá existe porque Xexelabá ele é folclore, é cultura. O Orixá em Bilé existe porque ele é o culto ao Orixá. Mas o Xexelabá não se inicia ao culto daquele Orixá? O Xexelabá não é culto. Não, o Xexelabá é a cultura. É cultura, é igual falar aqui. Mas aqui eles falam que o Xexelabá é quando você se iniciar. Você tem que se iniciar no culto de Exu. Sim, mas essa é uma distorção. A uma distorção. Orixá e esse bilhete. Entendi. Exatamente. Então vamos lá. Comunicação com o Orixá não necessita iniciação. Ninguém precisa iniciar para falar com a água. Ninguém precisa se iniciar para falar com fogo. Não tem como se iniciar para falar com o céu. É o que eu falo, Orixá é energia. É muita loucura. Orixá é mais que isso, meu velho. Orixá, energia é o que a Light te fornece. Orixá é a própria cosmopolização estrutural do planeta. Sabe aquela folhinha ali, balançando? É um Orixá. E a folha de baixo? É outro Orixá. Tudo nesse mundo tem um dono. Tudo nesse planeta tem um nome. A gente vai chegar já a esses conceitos, Wallace, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que o Akambi conseguiu falar para você e pontuar a diferença do Ifá deles, o tradicional puro em raiz, do Ifá tradicional diaspórico, do nigeriano que a gente tem no Brasil, e do Ifá cubano? Coisas que ele tenha pontuado. Então, disserte um pouquinho sobre isso. Os caras não falam muito sobre isso, mas aí, obviamente, por observação, começa a ler o seguinte. Vamos lá. O Ifá tradicional, familiar, vamos botar assim, que é tradicional, familiar, ele preza um indivíduo dentro da sua comunidade e dá os acessos necessários para que você esteja sendo um Auô Orúmila. Você não é apresentado, você não ganha um cartão e nem leva um telefone de zap para ser apresentado por cara. E nem anda no Tinder para falar com o Orúmila. Né? Então, a apresentação é outra. A apresentação não é culto. Você inicia. Quando você recebe algum Exu, Opa Ossum, quando você recebe exatamente as diretrizes e mais do que isso, você recebe as pactuações de cada orixá do seu Odu, você está inserido no contexto de Ifá e daí em diante você vai aprendendo naturalmente com o seu mestre, com o seu babalaô, os caminhos que você tem que seguir, aprendendo principalmente pelo seu Odu
dos testemunhas e vai em frente. Isso é o IFA familiar que eu conheço, na família Câmbio Algum. Aí eu pergunto para nós do Afro-Cubano, qual é a diferença que a gente tem? Eu não vi nenhuma. Para dizer que eu não vi, eu digo que o Afro-Cubano não faz só a pactuação. Muitos não fazem a pactuação, muitos não, quase nenhum. Mas pode ser por identificação e talvez conhecimento do processo. Sim. Que não chegou. Mas, se o cara resolver fazer, axé, ele está indo bem. Ele está dentro do processo. O IFA que está sendo praticado no Brasil é o IFA classificado de emprego, uma série de cargos, é uma empresa, uma série de cargos, né? Você tem diretor, vice-diretor, um monte de A gente. gente de cubano só tem AO e AO. Acabou. Verdade. O Cubano é Babalaô e o Alfacan. Pelo que eu me lembro. A Alfacan, não, o nome velho. Não, A Ufacan a gente tem para dar o destino à pessoa e auxiliar a pessoa a seguir. Né? Que é onde a gente. É que, na verdade, eu entendo que é até melhor para nós. Mas é o Ufacan, na primeira mão. Porque, por exemplo, eu vou cuidar, vou jogar para alguém, vou fazer, vou dar uma bola, pá, acabou. Quando a pessoa quer ser cuidada, a gente inicia a Ufacan e a PTB. Ali a gente conhece o destino dela e consegue trilhar melhor o caminho dela. Isso. É como se fosse assim: eu quero vir e ser cuidado. Agora, Babalaô, como nós, babalaôs cubanos, a gente tem essa, pelo menos nós três aqui temos essa visão. Nós viemos a ser babalaô, aí pra gente se torna religioso. Para eles, nem tanto.